Olá, irmãos! Sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos na segunda aula do livro de Levíticos. Nós estamos estudando o Pentateuco e hoje nós estamos na segunda parte do livro de Levíticos. Mas antes, pedir a você que está chegando agora e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, compartilhe, dê o seu like ou seu dislike, faça um comentário, sua pergunta e cresça conosco. Para você não custa nada dar esse cliquezinho, mas para nós aqui do canal é muito importante, tá bom? No livro de Levíticos, nós mencionamos algumas situações sobre o sacerdócio, as regras, as ofertas. Mas hoje nós queremos falar especificamente sobre o culto. A gente observa que culto a Deus, o culto divino, é um serviço que deve ser amoroso, voluntário, por cada um dos seres que foram criados. Só que a gente observa que o culto ele não é de hoje. Por exemplo, na era patriarcal, Noé foi o primeiro, Gênesis 8:20, a oferecer um culto. A gente observa Abraão, Isaac, Jacó, construindo altares para cultuar a Deus. E nesse período de Moisés, quando nós chegamos no livro de Levítico, Deus oficializou esse culto, tirando da informalidade e passando ele para uma forma mais teológica, litúrgica e principalmente congregacional. A gente observa que mais à frente, com a construção do templo, Davi, Salomão também tiveram a preocupação de como fazer este culto. Após o cativeiro babilônico, 586, depois dos 70 anos de cativeiro, a gente observa também um incentivo que houve, principalmente por Esdras e Neemias, de como estar fazendo este culto. E como era que funcionava este culto? Quais eram os elementos que tinha neste culto, principalmente o culto levítico, que é o que nós estamos estudando aqui? A gente observa, primeiro, havia sacrifícios. O culto ele era inaugurado lá no templo com a chegada da Arca da Aliança. E a gente observa 1 Reis 8:5, e a gente pode conferir com o capítulo 1 de Levítico, que houve um grande sacrifício de animais. A gente depois vai fazer um paralelo deste culto levítico para o nosso culto atual. Segundo elemento que tinha no culto levítico, os cânticos. Em seguida, os cantores, músicos, eles se puseram a louvar a Deus, cantar, entoar. Depois, havia uma exposição da palavra, pode observar em 2 Crônicas 6, do 1 ao 13. Depois havia uma oração, quando Salomão se dirige através de uma oração a Deus, capítulo 6, versículo 32 e 33 de 2 Crônicas, vai mostrar isso. Depois havia uma leitura da palavra. A gente observa que após o cativeiro babilônico, já no tempo de Esdras e Neemias, a palavra de Deus começou a ser lida publicamente. E nesse período, os sacerdotes também explicavam ao povo a respeito da palavra de Deus. E o culto aarônico, ou seja, o culto nesse período de Levíticos, ele terminava com uma bênção, a bênção aarônica. Ao final de toda a reunião, sempre Arão e os sumos sacerdotes da sua descendência, eles abençoavam o povo. E qual era a finalidade que esse culto levítico tinha? Primeiro, adorar ao único e Deus verdadeiro. O primeiro objetivo, a primeira finalidade do culto era adorar ao único Deus. O segundo objetivo, ou a segunda finalidade do culto levítico, era reafirmar as alianças antigas. E sempre a gente observa eles afirmando o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e de Davi e de outros assim. Ou seja, eles estavam reafirmando as promessas, as alianças que Deus havia feito com os patriarcas. O terceiro
era professar o credo divino. Ou seja, nos seus cultos, os israelitas eram guiados pelo ministério levítico a professar o seu credo. A gente observa no Deuteronômio 6,4, diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ou seja, eles professavam que Deus era o único. E em quarto, aguardar o Messias. No livro de Salmos, a gente observa que há uma elevada cristologia que descreve paixão, morte, ressurreição e a glorificação do Senhor Jesus Cristo como Rei dos Reis. E todo israelita ainda espera tipologicamente um Cristo. E o que é que este culto tem a ver com o nosso culto hoje? O que o nosso culto tem de relação com o culto que era realizado no período dos levitas, com o culto levítico? Irmãos, será que quando nós estamos no culto nós adoramos ao Deus verdadeiro? Será que quando nós chegamos no culto a gente se volta exclusivamente para Deus? Será que naquela hora e meia ou um pouquinho mais, dependendo do local onde você esteja, você está voltado para a adoração? Será que nesse momento você consegue lembrar das alianças que foram feitas? A gente observa que quando você desce as águas batismais, são feitas algumas perguntas e uma delas é se você crê que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da sua vida. E lá você afirma, você faz uma aliança dizendo que sim. Mas será que quando você está no seu culto, você lembra e reafirma esta aliança que fez com o Senhor? Você é capaz de lembrar que Ele fez essa aliança? Quando nós estamos no culto, ou quando nós estamos cultuando, será que nós professamos este credo divino? Nós temos da Assembleia de Deus o nosso credo. São vários itens. Mas eu pergunto, você conhece qual é o credo da sua igreja? Você sabe quais são os requisitos que são professados como assembleiano na sua igreja? Qual é o credo da sua igreja? Muitas pessoas não sabem nem em quem crê, nem em que sua igreja crê, nem qual é o credo da sua congregação, da sua igreja. Como você pode então professar aquilo que você nem sabe? Mas o povo aqui, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Será que a igreja de Cristo, ela recita essa doutrina divina? Muitas vezes, irmãos, nós estamos esquecendo do quarto item, melhor dizendo. Aguardar o Messias. Quem hoje está preocupado com a volta de Jesus? Quem hoje no nosso culto vai como se fosse o último culto, esperando que Jesus voltasse naquele exato momento? Naquele culto, naquela hora em que ele está na igreja ou em qualquer lugar que eles estejam cultuando, você está lembrando, está aguardando Jesus naquele momento? Já imaginou se Jesus Cristo voltasse agora, nesse momento em que você está ouvindo ou assistindo esse vídeo? Você está preparado? Você tem convicção de que você está aguardando o Messias agora, neste exato momento? Como você se encontra? Como você está? Será que você está aguardando de forma correta? Será que você está procedendo no seu culto de forma correta? Nós precisamos aprender, irmãos. Muitas das vezes nós olhamos esses livros apenas como histórias, mas são modelos de como nós devemos melhorar a nossa vida espiritual, de como nós devemos melhorar o nosso culto, de como nós devemos fazer para que a cada dia nós possamos atrair a presença de Deus. Me chama a atenção que na vestimenta do sacerdote, quando ele entrava lá no templo do sumo sacerdote, ele tinha algumas amêndoas nas orlas da sua roupa e alguns sinos. O símbolo das amêndoas é que elas têm muitas sementes, ou seja, simbolicamente simbolizava a fertilidade e produzia muitos frutos. E o sino de que o seu sacrifício fora aceito lá
e que não havia morrido quando estava lá dentro, será que nós também estamos sendo aceitos? Pense nisso. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Até a próxima aula. Querendo Deus. Compartilhe, leve para alguém. Com certeza Deus vai estar abençoando você. Um abraço. Até a próxima aula. Querendo Deus. Nós vamos estar no próximo livro de Números. Até lá.